Olá, estamos aqui em mais um vídeo do canal. Aqui eu estarei fazendo uma exegese dentro do Evangelho de Lucas para responder a seguinte pergunta: Jesus pediu ou não para portar uma espada? Mais uma vez eu mostro aqui no canal como a exegese ela pode colaborar para que nós possamos ter importantes implicações pastorais. Um vídeo que rendeu um estudo extenso e que por isso será dividido em duas partes. Não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, deixe também suas sugestões, comentários, dúvidas e não deixe de assistir o vídeo até o final após a vinheta. E a confusão que aparentemente gira em torno dessa passagem pode ser resumida nessa pergunta. Jesus ordenou comprar espadas e vamos fazer uma análise retórica dentro dessa passagem. Essa passagem, conhecida por Fitzmyer simplesmente como as duas espadas, e assim também ela é conhecida na versão de Almeida, é um dos materiais exclusivos de Lucas, não compartilhado por nenhum outro dos evangelhos. E exatamente por ser exclusivo de Lucas, essa menção inesperada da espada torna, a princípio, essa passagem de difícil interpretação. Para Noland, essa perícope deve ser intitulada Novas Regras para um Tempo de Crise, o que, de uma certa forma, concorda com a apreciação da Bíblia de Jerusalém, a hora do combate decisivo. Apenas lembrando que todos esses títulos não são originais, são colocados pelas editoras, pelos comentaristas. Essa perícope, que pode ser destacada justamente pela menção inesperada da espada, está dentro de um contexto, no capítulo 22, do versículo 21 ao 38, das últimas conversas de Jesus com os discípulos, antes da partida ao jardim do Getsemane. Seu contexto imediato anterior, entretanto, pertence ao anúncio da traição de Pedro, nos versículos 31 ao 34, pelo que Green intitula o conjunto, desde o 31 até o 38, como provas iminentes. Aqui rapidamente lembrando de como é importante você analisar contexto anterior, contexto posterior, o contexto mais amplo de uma passagem, para que ela possa ser adequadamente compreendida. Segundo Meynet, entretanto, a perícope de Lucas 22, do 35 ao 38, pertence mais adequadamente a uma sequência que abrange ao todo 5 passagens dentro do contexto que vai do versículo 14 ao 38, numa disposição quiástica. O quiasmo é quando você faz uma contraposição entre a primeira parte, a última parte, a segunda, a penúltima, até chegar a uma parte central. Então nós temos aqui, você vê que do versículo 14 ao 20, você tem a celebração da Páscoa, ou como algumas Bíblias colocam, a instituição da Santa Ceia. Depois, do versículo 21 ao 24, o anúncio da traição. No meio, na parte central, o discurso acerca do serviço, que vai do versículo 25 ao 30. Depois, um novo anúncio da traição. O primeiro, ele está relacionado a Judas, e agora uma traição que nós podemos colocar entre aspas, acerca de Pedro, que vai do versículo 31 ao 34. E notem que essa contraposição das duas traições é justamente para mostrar que Pedro, com a sua negação, ele não está fazendo algo muito diferente do que está para fazer Judas. E aí, finalizando, justamente o episódio das duas espadas, que Roland Meynet chama de as espadas dos apóstolos. Ou seja, a passagem das duas espadas, no versículo 35 ao 38, precisa ser compreendida dentro do contexto do anúncio da paixão, pelo que há uma contraposição retórica com o relato da última ceia,
ou com a celebração da última ceia, lá nos versículos 14 a 20. Como o João Ferreira de Almeida já intuíra na primeira edição de sua tradução em 1681, em nota de cabeçalho, quando ele diz assim: e prediz-lhe a sua caída e aos outros seus instantes males. Tanto ali do 14 ao 20, como aqui do 35 ao 38, as duas passagens anunciam um novo tempo, a partir desse momento no versículo 18 e agora, em vez disso, no versículo 36. E também uma realização, que seja cumprido no versículo 16 e venha no versículo 18, e a questão do cumprir duas vezes no versículo 37. Por outro lado, as duas passagens se opõem à medida em que Jesus decide, na primeira passagem, dar seu corpo e seu sangue. E na última passagem, na segunda passagem, os apóstolos se mostram prontos para derramar o sangue dos outros com a espada. Então vejam como aqui essa contraposição ela já se torna importante para começar a compreender mais adequadamente essa passagem do versículo 35 até o 38. Agora vamos à análise retórica. Primeiramente, nós temos aqui nos versículos 35 ao 36 duas afirmações de Jesus começadas com disse-lhes. E no meio você tem aqui a declaração curta, simples dos apóstolos. Então observe, disse-lhes: quando vos enviei sem bolsa, sem alforje, nem sandálias, vos faltou alguma coisa? Disseram: nada. Aí no versículo 36, disse-lhes: mas agora, quem tem uma bolsa, tome-a, bem como um alforje. E quem não tem espada, venda a veste e compre espada. Observe aqui, como a declaração dos discípulos, dos apóstolos, é bem curta e se resume a essa expressão aqui: nada. Primeiro, Jesus faz uma pergunta: faltou alguma coisa? Então é importante essa pergunta aqui. E aí no versículo 36, uma declaração que aparentemente é surpreendente da parte de Jesus, em que você faz uma contraposição. Quem tem, quem não tem, tome, venda, e depois essa contraposição entre o alforje e a espada. No versículo 37, nós temos aqui uma declaração escriturística. Pois eu vos digo, esta escritura deve cumprir-se em mim, e com os malfeitores foi contado. Pois tudo que diz respeito a mim tem seu cumprimento. Observe agora essa finalização no versículo 38. E disseram, ou seja, os discípulos: Senhor, eis aqui duas espadas. E ele, ou seja, Jesus, e ele disse-lhes: basta. A disposição, então, desses 4 versículos são duas partes do diálogo entre Jesus e os discípulos. Então, um primeiro diálogo lá nos versículos 35 e 36, e depois no versículo 38, que enquadram uma declaração de Jesus no versículo 37, introduzida pela forma de insistência e apreciação. Eu vos digo. Essa primeira parte, lá nos versículos 35 a 36, ela é concêntrica. Por que concêntrica? Porque ela vai emoldurar uma declaração dos discípulos que se encontra lá no finalzinho do versículo 35. Estão introduzidas por duas frases idênticas da história, lá no início do versículo 35 e no início do versículo 36, as duas palavras de Jesus, lá na parte B e C do versículo 35 e na parte B do versículo 36, que elas contrastam, né, com o tempo passado, quando vos enviei, e o novo tempo, mas agora. Bolsa e alforje do versículo 35 na parte B devem ser levados no versículo 36 na parte B. E no centro dessa primeira parte, na parte D do versículo 35, a resposta é brevíssima dos discípulos. A segunda e última parte, lá no versículo 38, mais curta que a primeira, contrasta em paralelo a proposta dos discípulos e a resposta de Jesus. As duas recorrências de espadas desempenham o papel de termos médios, mas tem que ser observado que lá no versículo 36, Jesus fala de uma espada, e aqui no versículo 38, os discípulos falam de duas espadas.
No centro da passagem, a parte central, lá no versículo 37, uma breve citação do profeta Isaías, que é emoldurada por dois membros, onde em mim e a mim correspondem-se dentro desse quiasmo, assim como cumprir, telestenai, e cumprimento, telos, que são pertencentes à mesma raiz, que formam então um perfeito paralelismo. O que mais intriga aqui nessa passagem é que, num primeiro momento, parece haver uma polemização da colocação claramente pacifista que nós temos, por exemplo, em Mateus 26, 52, quando Jesus diz para os discípulos, depois de uma tentativa de defendê-lo usando a espada: embainha a tua espada, porque aqueles que vivem pela espada perecem ou morrem pela espada. Mas não é somente com, por exemplo, essa passagem de Mateus. Ainda mais parece haver uma mudança ou uma aparente contradição em relação ao que o próprio Lucas já havia posto em 9:3 e mais especificamente em 10:4. Ou seja, ali nessas passagens Jesus tinha deixado bem claro, de maneira categórica, que não era para levar bolsa, alforge, e aqui parece haver essa mudança de planos e até mesmo uma contradição, como se Jesus, entre aspas, estivesse mudando de posição. E isso aqui gera até um debate, que eu não vou entrar em detalhes aqui, para não alongar por demais o vídeo, né? Cria um debate sobre a origem dessa tradição aqui, nesses 4 versículos em Lucas. Mas isso pertence ao método histórico crítico e a um debate de crítica redacional, que eu não entrarei em detalhes aqui. Em todo caso, o equipamento mencionado no versículo 35 é importante tanto para o trabalhador quanto para o viajante. E a menção da espada no versículo 36 faz pensar no soldado, pelo menos à primeira vista. Pensando em termos históricos, lembrando que o Evangelho de Lucas tem essa organização com a preocupação de um processo histórico, é o mais histórico, digamos assim, dos 4 evangelhos. O evangelista aqui distinguiria 2 épocas, uma época de paz e outra de guerra. Então, lá nos capítulos 9 e 10, seria a época de paz, e agora aqui, aparentemente, a época de guerra. Para Lucas, o que espera os pregadores cristãos é mais a evangelização mundial, que pode enfrentar dificuldades, pode enfrentar contraposições e até perigos, do que a missão específica em Israel, conforme lá no capítulo 9. Mas diga-se de passagem que dentro, mesmo no território de Israel, nos seus arredores, haverá dificuldades e até mesmo martírio, como depois será demonstrado na continuação em Atos dos Apóstolos. Embora alguns pensem na espada como uma exigência literal, como ainda pondera um artigo recente, de 2018, de Madison, é difícil ver o assunto assim, tendo em vista o ensino geral de Jesus e da sua recusa específica em deixar que um dos discípulos usasse a espada lá na continuidade, né, no versículo 51. Assim, as palavras seriam irônicas ou mais provavelmente figuradas. Deixa eu só ponderar algumas questões aqui. Primeiro, essa passagem é considerada difícil. Ao longo dos anos, a maioria tem pendido para essa interpretação que ficaria entre o irônico e o metafórico ou figurado. Então, a espada seria aqui uma alusão irônica ou figurada. E alguns, embora não sejam muitos, falariam aqui de uma exigência literal. Diga-se de passagem que desde a antiguidade, desde a época dos padres da igreja, que se fala de uma espada aqui metafórica. E outra coisa a ser chamada a atenção, aqui em Lucas, no versículo 51, o discípulo, ele é anônimo. Não se diz o nome dele. Também não se diz o nome do servo, né,
que tem a orelha decepada. Isso é uma característica dos 3 evangelhos sinóticos, somente depois do evangelho de João que vamos ter os nomes para o discípulo Pedro e para o servo Malco. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo o link para um outro vídeo em que eu abordei essa questão da prisão de Jesus.